Ele tinha tudo o que muitos chamam de sucesso: dinheiro, prestígio, poder. Mas, numa única decisão fria, Marcelo Azevedo abandonou a mulher que o amava de verdade para subir mais um degrau na elite. Ele acreditou que o amor podia esperar, que a ambição vinha primeiro. O que ele não sabia é que a vida não esquece e cobra. Anos depois, num salão luxuoso, entre taças de cristal e sorrisos falsos, Marcelo enfrentaria algo que nenhum contrato milionário foi capaz de prepará-lo. Um olhar inocente, um detalhe impossível de ignorar, e uma verdade que fez seu mundo tremer por dentro. Esta não é apenas uma história de traição. É uma história sobre escolhas, sobre perda e sobre uma lição de vida que vem de onde menos se espera. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda muito e garante que você não perca o desfecho desta história que vai mexer com você até o último minuto. Luana não fez cena, não gritou, não implorou, não perguntou por quê, porque no fundo já sabia a resposta. Quando Marcelo lhe falou do futuro, das oportunidades e da decisão racional de seguir outro caminho, ela ouviu em silêncio. Cada palavra caiu como uma pedra, pesada, fria. Ele falava de estratégia. Ela sentia o fim. Durante anos, Luana tinha sido o lugar onde Marcelo descansava da ambição. A casa simples, o jantar improvisado, as conversas sem cálculo. Mas naquela noite, tudo isso perdeu valor diante de uma promessa maior. Poder, influência, portas abertas. Marcelo escolheu subir, e para isso precisava soltar a mão dela. Luana levantou-se devagar. As pernas tremiam, mas ela manteve a postura. Foi até ao quarto, abriu o roupeiro e pegou numa mala pequena. Não levou tudo, só o essencial. Algumas roupas, a câmara fotográfica, um caderno antigo cheio de anotações e ideias que nunca mostrou a ninguém. Sobre a mesa da sala, deixou um envelope. Dentro, uma carta que tinha começado a escrever dias antes. Não era de acusação. Era de amor, de planos, de um futuro que já não existia. Dobrou-a com cuidado, respirou fundo e deixou-a ali, fechada. Marcelo nunca a leu naquela noite. "Desejo-te felicidade", disse ela com a voz baixa. Não havia ironia, havia dor e dignidade. Saiu do apartamento sem olhar para trás. A porta fechou-se com um som seco, definitivo. Marcelo ficou imóvel no meio da sala ampla, rodeado de móveis caros e silêncio. Disse a si mesmo que tinha feito o que qualquer homem inteligente faria. Que sentimentos não constroem impérios. Que Luana era um capítulo bonito, mas encerrado. Mas quando se sentou sozinho, já de madrugada, percebeu que o silêncio tinha peso. Um peso que nenhum sucesso conseguia aliviar. Luana passou a primeira noite num quarto alugado. Pequeno. Frio. O colchão rangia a cada movimento. Ela deitou-se vestida, abraçada à mala, e chorou em silêncio para não incomodar ninguém. Chorou pela vida que perdeu, pelo homem que ainda a amava, e pela parte dela que nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, tentou funcionar. Trabalhou. Sorriu quando era preciso. Evitou perguntas. À noite, o cansaço físico não conseguia vencer o turbilhão dentro do peito. Houve momentos em que pegou no telefone para ligar a Marcelo. Bastava um gesto, uma palavra. Mas algo dentro dela travava. Orgulho? Amor próprio? Talvez ambos. Ela recusava-se a ser a mulher deixada para trás por conveniência. 2 semanas depois, o corpo começou a dar sinais. Enjoos matinais, um cansaço estranho, tonturas. Luana tentou ignorar. Disse a si mesma que era estresse, até ao dia em que se sentou numa clínica simples, com paredes claras e cheiro a desinfetante, e ouviu a confirmação. Estava grávida. O mundo parou. Sentada diante do ecrã desfocado, Luana sentiu o coração apertar-se. Medo, confusão, uma ternura inesperada.
A vida que crescia dentro dela não era apenas sua, era também de Marcelo, do homem que a tinha deixado, do homem que nunca saberia. Durante dias, lutou consigo mesma. Pensou em contar-lhe, imaginou a surpresa. Talvez arrependimento, talvez uma tentativa de voltar atrás. Mas também imaginou os olhares, os comentários, a suspeita de que estava a usar a gravidez para prender um homem que já tinha feito a sua escolha. Essa ideia foi decisiva. Luana decidiu ficar em silêncio. Não pediria lugar na vida de quem já tinha seguido outro caminho. Criaria o filho sozinha, se fosse preciso. Não por orgulho, mas por respeito a si mesma. A solidão seria pesada, mas a humilhação seria pior. Mudou-se para um pequeno apartamento nos arredores. Pintou o quarto com as próprias mãos, tons suaves. Cada pincelada era uma promessa. Eu consigo. Trabalhava mais, dormia menos, guardava cada euro. Aprendia a ser forte antes mesmo de o bebê nascer. Enquanto isso, Marcelo preparava-se para uma nova vida cheia de luzes, flashes e aplausos, convencido de que tinha deixado o passado para trás. O que ele ainda não sabia é que o passado estava vivo, e um dia iria olhar para ele com olhos inocentes e dizer tudo o que nenhuma palavra conseguiu. O silêncio tornou-se o companheiro diário de Luana. Não um silêncio vazio, mas pesado. Aquele que se instala quando a vida muda de direção sem pedir licença. Desde o dia em que decidiu guardar o segredo, cada passo passou a ser calculado. Cada escolha, definitiva. A gravidez avançava devagar, marcada por noites mal dormidas e dias longos. Não era o corpo que mais lhe custava. Era a solidão. Não havia uma mão para segurar nas consultas, nem alguém para partilhar o medo que surgia de repente, sem aviso. Ainda assim, Luana não recuou. Disse a si mesma, todos os dias, que aquela vida dentro dela merecia coragem, não dúvida. Trabalhava sempre que podia. Fotografia de eventos pequenos, retratos simples, projetos mal pagos, mas honestos. Caminhava muito, poupava no que fosse possível, contava moedas antes de pagar contas. Aprendeu a viver com pouco, mas nunca com menos dignidade. O apartamento modesto começou a ganhar vida com pequenos detalhes. Uma cortina clara, uma cadeira usada, um berço comprado em segunda mão. À noite, sentava-se no chão do quarto que seria do bebê e falava em voz baixa. Contava histórias, prometia proteção, prometia presença. Prometia que, mesmo sem tudo, haveria amor. Quando a menina nasceu, numa madrugada silenciosa, Luana sentiu algo impossível de explicar. Um choro frágil encheu o quarto do hospital. Não havia flores, não havia visitas, mas havia uma verdade crua e luminosa. Ela já não estava sozinha. Chamou-lhe Helena. Tinha caracóis claros e olhos de um azul intenso que fizeram Luana prender a respiração. Eram olhos conhecidos, dolorosamente conhecidos. Durante um segundo, o nome de Marcelo passou-lhe pela mente como uma sombra. Mas ela afastou o pensamento. Aquela criança não carregaria o peso das escolhas de um adulto ausente. Os primeiros meses foram duros. Muito duros. Madrugadas sem dormir. Choro que parecia não ter fim. O corpo cansado. A cabeça cheia de preocupações. Houve dias em que Luana se sentiu à beira de desistir. Sentada na cozinha, com Helena ao colo, perguntando-se se tinha sido egoísta ao escolher aquele caminho. Mas então, a menina sorria. E tudo fazia sentido outra vez. A rotina instalou-se lentamente. Passeios curtos pelo bairro, idas à biblioteca, bancos de jardim onde Helena dormia enquanto Luana respondia a e-mails de clientes. Pessoas paravam para elogiar a criança. Que olhos lindos, diziam. Luana sorria, mas o coração apertava. Era impossível não ver ali o reflexo de alguém que não fazia parte daquela vida. Nunca falou de Marcelo, a filha. Nunca usou palavras de amargura. Quando Helena perguntou pelo pai,
Luana respondeu com cuidado. Disse que estava longe, que a vida tinha escolhido um caminho diferente, que o amor podia existir de muitas formas. E existia. Nos pequenos gestos, na forma como Helena corria para os seus braços, na confiança absoluta com que adormecia encostada ao seu peito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo vivia rodeado de pessoas, mas vazio. A sua nova vida brilhava por fora, mas era fria por dentro. Luana não sabia disso. Não queria saber. O passado ficava onde devia ficar. Os anos passaram. Helena cresceu forte, curiosa, cheia de perguntas. Luana tornou-se mais segura, mais firme. Já não era a mulher deixada. Era uma mãe inteira. Cansada, sim, mas inteira. E mesmo assim, havia noites em que, depois de Helena adormecer, Luana ficava junto à janela. Olhava a cidade em silêncio. Perguntava-se sem palavras se algum dia o destino lhes cruzaria os caminhos outra vez. Ela não procurava vingança, nem reconhecimento. Apenas temia o momento em que a verdade deixaria de ser só dela. O que Luana não sabia é que esse momento estava mais perto do que imaginava. E quando chegasse, não haveria preparação possível para o impacto. As vidas de Luana e Marcelo seguiam em direções opostas, como duas linhas que nunca mais deveriam cruzar-se. À primeira vista, Marcelo tinha vencido. Morava agora numa moradia ampla, rodeada por muros altos e segurança discreta. Os salões eram luminosos, decorados com obras caras e móveis escolhidos por arquitetos de renome. Havia sempre convidados, sempre copos cheios, sempre conversas sobre negócios, alianças e números que cresciam. Mas, quando a última visita se ia embora e as luzes se apagavam, o silêncio voltava. Um silêncio diferente daquele que Luana conhecia. Não era humilde, era vazio. O casamento com Renata funcionava como tudo o resto na sua vida. Organizado, eficiente, sem espaço para falhas visíveis. Ela sabia exatamente como se apresentar, o que dizer, quando sorrir. Ao seu lado, Marcelo desempenhava o papel de marido exemplar. Para quem observava de fora, eram um casal de sucesso. Para quem vivia dentro daquelas paredes, eram dois estranhos a dividir o mesmo teto. Renata falava de projetos, de contactos, de estratégias futuras. Marcelo ouvia, acenava, concordava. Mas o pensamento fugia-lhe muitas vezes para coisas simples. Um jantar improvisado, uma conversa sem pressa, um riso verdadeiro. Sentia falta de algo que não sabia nomear sem admitir a própria perda. Enquanto isso, a vida de Luana era outra. O apartamento continuava pequeno, mas cheio. As paredes exibiam desenhos coloridos. O chão guardava brinquedos espalhados. O cheiro não era de perfume caro, mas de sopa acabada de fazer. Havia cansaço. Sim. Havia contas por pagar. Sim. Mas havia presença. Luana acordava cedo. Preparava o pequeno almoço. Levava Helena à escola. Depois trabalhava. À tarde voltavam juntas para casa. Sentavam-se no chão. Riam-se de coisas simples. À noite, histórias antes de dormir. Sempre histórias. Helena adormecia com a certeza de que alguém ficaria ali até o fim. A diferença entre as duas vidas não estava no dinheiro. Estava no sentido. Marcelo caminhava por salas cheias de gente, mas sentia-se invisível. Luana caminhava sozinha muitas vezes, mas nunca se sentia vazia. Ele tinha tudo o que o mundo aplaudia. Ela tinha tudo o que realmente importava. Havia momentos em que Marcelo se convencia de que aquela inquietação passaria, que era apenas cansaço, que precisava de mais trabalho, mais objetivos, mais conquistas, mas a sensação persistia. Acordava de madrugada, fitava o teto e perguntava-se, em silêncio, quando tinha deixado de se sentir inteiro. Luana, por sua vez, raramente pensava nele. O passado já não ocupava o centro da sua vida. Estava presente, sim, como uma cicatriz.
mas não sangrava. A prioridade era Helena. Sempre Helena. Ainda assim, havia algo que Luana não conseguia controlar: o tempo. E o tempo aproximava lentamente duas realidades que tinham sido separadas à força. Numa tarde comum, Luana recebeu um convite inesperado. Um evento cultural ligado à fotografia, organizado num espaço elegante da cidade. Não costumava aceitar esse tipo de convite. Preferia ficar em casa. Mas alguém insistiu. Disse que seria importante. Disse que poderia trazer novos contactos de trabalho. Luana hesitou. Depois aceitou. Não sabia que, naquela mesma noite, Marcelo estaria presente no mesmo lugar. Não sabia que aquele espaço, cheio de luz e vozes, seria o ponto onde o passado, tão cuidadosamente guardado, se levantaria diante dele em carne e osso. Enquanto se preparava, Luana escolheu um vestido simples, nada de excessos. Helena ficaria com uma vizinha de confiança por algumas horas. Antes de sair, ajoelhou-se diante da filha e beijou-lhe a testa. "A mamã já volta", disse, com um sorriso tranquilo. Helena acenou, segura. Como sempre. Marcelo, do outro lado da cidade, ajeitava o fato diante do espelho. Renata já estava pronta, impecável. Ele não sabia por quê, mas sentia um aperto estranho no peito. Um pressentimento sem nome. Nenhum dos dois podia imaginar que aquela noite mudaria tudo. Porque há verdades que podem ser adiadas, mas nunca evitadas. O salão estava cheio de luz e murmúrios. Candelabros refletiam-se em copos de cristal, e a música suave misturava-se com conversas educadas, ensaiadas. Marcelo movia-se pelo espaço com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes. Cumprimentava, sorria, trocava palavras certas. Ao seu lado, Renata cumpria o papel com perfeição. Nada fora do lugar, nada fora do controlo. Até que tudo parou. Não foi um som, foi um olhar. Marcelo virava-se para observar a sala quando a viu. Primeiro, apenas uma silhueta familiar. Depois, o rosto. O tempo pareceu encolher-se naquele segundo. Luana estava ali, não rodeada de gente, não a chamar atenção, apenas presente, serena, como se aquele mundo não lhe pertencesse, e talvez nunca tivesse pertencido. Ela parecia diferente, não mais frágil, não distante. Havia nela uma calma firme, construída com anos de resistência silenciosa. Marcelo sentiu o coração apertar. Tentou desviar o olhar. Não conseguiu. Então viu a criança. Nos braços de Luana, uma menina pequena repousava com naturalidade. Os caracóis claros caíam-lhe sobre a testa. E quando a criança levantou o rosto, Marcelo perdeu o ar. Aqueles olhos. Não havia dúvida. Eram os seus olhos. O mesmo tom. A mesma expressão. O chão pareceu fugir-lhe debaixo dos pés. Renata falava-lhe ao ouvido qualquer coisa sobre um investidor que se aproximava. Marcelo não ouviu. O som dissolveu-se. Tudo o que existia naquele momento era aquela menina. Aquela evidência viva de algo que lhe tinha sido escondido. Ou talvez, algo que ele próprio tinha recusado ver. Luana sentiu o peso do olhar. Sabia que aquele momento chegaria um dia. Levantou a cabeça devagar. Os olhos deles encontraram-se. Ela não desviou. Não havia desafio, nem medo. Apenas verdade. Apertou a filha com mais força, num gesto instintivo de proteção. Marcelo quis avançar. Quis atravessar a sala, fazer perguntas, exigir explicações, mas o corpo não respondeu. Ficou imóvel, preso entre o choque e a culpa, entre o passado que negou e o presente que agora o encarava sem piedade. Durante segundos longos, ninguém se moveu. Depois, como se o mundo voltasse a girar, alguém chamou o nome de Marcelo. Um cumprimento, um aperto de mão. Ele respondeu mecanicamente. Mas por dentro, tudo estava a ruir. Luana afastou-se devagar. Não fez cena.
Não procurou confronto. Passou entre as pessoas com a mesma dignidade com que tinha saído da vida dele anos antes. Marcelo seguiu-a com o olhar até ela desaparecer numa zona mais tranquila do espaço. O resto da noite foi um borrão. Marcelo falou. Sorriu. Discursou. Mas não se lembraria de uma única palavra. A imagem da menina perseguia-o. A certeza esmagava-lhe o peito. Não era uma hipótese. Não era uma coincidência. Era a sua filha. Quando finalmente regressou ao quarto do hotel, fechou a porta e ficou parado no escuro. Aproximou-se da janela e apoiou as mãos no vidro frio. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu-se pequeno. Todos os momentos perdidos passaram-lhe pela mente como facas lentas. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários. Tudo aquilo a que tinha renunciado sem saber. Ou talvez, sem querer saber. Não dormiu. Ao amanhecer, uma única verdade impunha-se com clareza brutal. A vida que tinha construído estava incompleta. Não por falta de sucesso, mas por ausência de presença. E essa ausência tinha agora um rosto. Pequeno, inocente. Luana, naquela noite, também não dormiu. Helena repousava tranquila ao seu lado, alheia à tempestade que tinha começado. Luana acariciou-lhe o cabelo com cuidado. Sabia que nada seria igual a partir dali. A verdade tinha sido revelada. E quando a verdade entra, nunca sai sem mudar tudo. Os dias que se seguiram àquela noite foram pesados, como se o ar tivesse ficado mais denso. Marcelo continuava a cumprir compromissos, a assinar documentos, a participar em reuniões. Por fora, nada mudara. Por dentro, tudo estava em ruínas. A imagem da criança nos braços de Luana surgia-lhe a qualquer momento, sem aviso. Aqueles olhos perseguiam-no, não como acusação, mas como verdade. Renata percebeu a mudança antes de ouvir qualquer explicação. Marcelo estava distante. Respondia pouco. Evitava olhares longos. Numa casa onde tudo era calculado, o silêncio começou a incomodar. Ela tentou provocar conversas, trazer assuntos práticos, negócios, viagens. Ele ouvia, mas não estava ali. Até que a verdade veio à tona. Marcelo falou numa manhã fria, sem rodeios. Não pediu permissão. Apenas disse que precisava sair, que aquela vida não fazia mais sentido. Renata reagiu como quem não aceita perder. Primeiro, incredulidade. Depois, lágrimas diante de terceiros. Por fim, acusações. Tentou expor-se como vítima. Tentou controlar a narrativa. Durante algum tempo, o mundo acreditou nela. As manchetes surgiram. Comentários, sussurros. Marcelo deixou que falassem. Não respondeu. Não se defendeu. Pela primeira vez, a reputação não lhe importava. O único medo verdadeiro era outro. Perder a oportunidade frágil que tinha visto nos olhos de Luana quando a verdade finalmente fora dita. A separação tornou-se uma batalha. Não por amor, que nunca existira, mas por poder. Advogados, reuniões tensas, acordos longos. Marcelo suportou tudo em silêncio. Cada assinatura era um peso, mas também um corte necessário com o passado que escolhera mal. A noite conduzia sem destino. Acabava sempre por passar perto do bairro onde Luana vivia. Não se aproximava, não tocava a campainha. Limitava-se a observar de longe, como alguém que olha para algo precioso demais para tocar. Pensava nela a ler histórias, a preparar o jantar, a deitar a filha. E cada imagem trazia vergonha. Não por ter sido descoberto, mas por ter estado ausente. Quando o divórcio ficou finalmente concluído, não houve alívio visível, apenas silêncio. Marcelo sentou-se no escritório vazio e compreendeu que a liberdade não trazia alegria automática. Trazia responsabilidade. E essa responsabilidade tinha agora um nome.
Luana manteve-se firme. Não fez exigências. Não usou a criança como argumento. Quando Marcelo pediu para ver Helena, ela foi clara. Disse que a presença não seria um favor. Teria de ser construída. Devagar. Sem promessas grandiosas. Sem compras. Sem pressa. Marcelo aceitou. As primeiras visitas foram estranhas. Helena escondia-se atrás da perna da mãe. Observava aquele homem com curiosidade e cautela. Marcelo sentia-se desajeitado. Não sabia como falar. Não sabia como tocar. Tinha medo de errar. Levava um livro, um brinquedo simples, nada que chamasse atenção. Sentava-se ao nível da criança. Esperava. Com o tempo, a distância diminuiu. Pequenos gestos abriram espaço. Um sorriso tímido, uma pergunta inesperada. Uma mão que se soltava da mãe para se aproximar dele por segundos. Num final de tarde, no parque, tudo mudou um pouco. Helena corria à frente. Tropeçou. Caiu. Chorou. Antes que Luana reagisse, Marcelo estava ali. Pegou-lhe com cuidado. Limpou o joelho. Falou baixo. Segurou-a até o choro virar suspiro. Luana observou. Não interferiu. Algo dentro dela suavizou-se, apesar da resistência. Marcelo sentiu nesse momento uma primeira fresta de redenção. Não era perdão. Não era reconciliação. Era permissão para tentar. As semanas passaram. As visitas tornaram-se regulares. Marcelo aprendeu a ouvir, a esperar, a estar presente sem ocupar espaço demais. Nunca faltava. Nunca se impunha. Luana continuava cautelosa, mas justa. A verdade é que, aos poucos, uma nova realidade começava a formar-se. Não perfeita, não segura, mas possível. E Marcelo compreendeu algo que nunca tinha aprendido nos negócios. Algumas reconstruções não se fazem com pressa. Fazem-se com presença. O tempo começou a desenhar uma nova rotina. Não houve anúncios, nem promessas solenes. Apenas repetição. Presença. Dias comuns que, pouco a pouco, ganharam peso e significado. Marcelo aparecia sempre à mesma hora. Cumprimentava Luana com respeito. Ajoelhava-se para ficar à altura de Helena. Esperava. Aprendeu que ali, nada se conquistava à força. Helena deixou de se esconder. Primeiro, observava à distância. Depois, aproximava-se para mostrar um desenho, um brinquedo, uma história inventada. Marcelo ouvia tudo com atenção sincera, como se cada palavra fosse um privilégio. Não corrigia, não interrompia. Estava ali. Luana reparava em pormenores. Marcelo nunca faltava. Nunca se atrasava. Nunca tentava comprar afeto com dinheiro. Chegava simples, por vezes com um livro usado, outras apenas com tempo. E isso, para ela, dizia mais do que qualquer discurso. As semanas tornaram-se meses. O escândalo do divórcio perdeu espaço nas conversas alheias. O mundo seguiu para outras histórias. Marcelo também. Deixou de correr atrás do que fazia barulho. Começou a valorizar o que ficava em silêncio. Aprendeu a fazer tranças, com dedos ainda inseguros. A construir castelos tortos que desabavam e eram refeitos com gargalhadas. A ler histórias à noite, tropeçando nas palavras, mas sem desistir. Cada pequeno gesto era uma vitória íntima e um lembrete do tempo perdido. Havia dias difíceis, dias em que Helena fazia perguntas inesperadas, dias em que Luana fechava-se um pouco mais. Marcelo aceitava, não exigia respostas, sabia que confiança não se cobra, constrói-se. Certa tarde, ao regressarem do parque, Helena adormeceu no banco de trás do carro. Marcelo conduzia devagar, como se o tempo tivesse abrandado. Luana seguia ao lado, em silêncio. Pela primeira vez, não havia tensão naquele silêncio. Era apenas presença partilhada. Ele estacionou, ajudou a levar a criança para dentro com cuidado. Colocou-a na cama, ajustou o cobertor. Observou-a dormir. O peito apertou-lhe, não de culpa apenas, mas de gratidão.
Ainda estava ali. Ainda tinha oportunidade de aprender. Na cozinha, Luana preparava chá. Marcelo ficou à porta, sem invadir. Quando ela lhe estendeu a chávena, os dedos tocaram-se de leve. Não houve palavras. Não era preciso. Havia um reconhecimento discreto do caminho percorrido. Obrigado por confiares, disse ele, por fim, com voz baixa. Luana não respondeu de imediato. Olhou-o com atenção. Não havia vigilância, mas também não havia entrega total. Apenas honestidade. A confiança cresce com o tempo, disse ela. E com atitudes. Marcelo assentiu. Sabia disso agora. Os dias seguintes continuaram simples. Pequenos almoços apressados, trabalhos de escola colados na parede, risos inesperados e, por vezes, lágrimas. Nada era perfeito. Nada precisava de ser. Marcelo deixou de medir a vida por resultados visíveis. Aprendeu a medir por presença, por chegar, por ficar, por não fugir quando era mais fácil fazê-lo. Luana, por sua vez, sentiu... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,